Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Igreja, esse louvor é ruim para mim. É ruim de eu não chorar. Entendendo? Quando eu escuto esse louvor, a vontade que eu sinto de chorar é muito grande. Então, igreja, aqui está o que eu senti de Deus trazer para nós, trazer para a igreja. Após bastante estudo bastante partes que eu estudei, eu parei em primeiro Reis, começando no capítulo 12. Primeiro Reis, no capítulo 12. Do 12 e no 13. Primeiro Reis, no capítulo 12 e no capítulo 13, nós vamos encontrar três pessoas a gente encontra nesta passagem. Primeiro, Jeroboão. A gente encontra a vida, a trajetória, o trabalho ou o atrapalhamento, Jeroboão. Depois, a gente vai encontrar o varão que veio de Betel. O varão que veio de Betel. E, por último, o terceiro, nós vamos encontrar o profeta velho. Então, por último, nós vamos encontrar o profeta velho. Então, Jeroboão foi aquele primeiro rei, ele foi escolhido primeiro rei de Israel, não é mesmo? Vamos fazer aqui a leitura. Então, vamos ver aqui, no capítulo de primeiro rei, no capítulo 12, vamos ler assim algumas partes. Disse Jeroboão no seu coração: agora tomará o reino da casa de Deus, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor. Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez bezerros de ouro, ele disse: muito trabalho vos será, e subi a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito. Então ele logo no início da carreira, ele fez 2 bezerros. Ele colocou um em Betel e outro em Dan. E aquele povo, toda aquela gente, todo aquele povo, começou a errar. E começou a fazer coisas mais que não era do agrado do Senhor. Então Jeroboão levou muita gente mesmo a fazer o que não era do agrado do Senhor. E mais ainda, quando chega, aí Deus, ele ainda continuando, este feito se tornou em pecado, pois o povo até Dan, cada um a adorar. O povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez
fez dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Davi. Tudo isso Jeroboão praticou, não é mesmo? Fez Jeroboão uma festa no 8º dia, no dia 10º do 5º mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrifício de bezerros, que fizera também em Betel. Estabeleceu o sacerdote dos altos, e ainda sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 10º do 5º do 8º mês. Então, ele só entrou fazendo coisas que não era do agrado do Senhor, não é mesmo? Aí Deus fez o seguinte, aí quando chega no capítulo 13, olha o que aconteceu. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, não é mesmo? Deus mandou um homem àquele local, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome dele será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então aquele que veio de Betel por ordem do Senhor, quando ele chegou, ele não falou com Jeroboão, ele falou com o altar, não é mesmo? Mas Jeroboão entendeu que era com ele, não era assim? Ele falou com o altar, altar, eis que ele falou com o altar. Aí Jeroboão, isso é comigo. Aí o que aconteceu? Jeroboão, sucedeu que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, que ele fez? Ele estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai dele. Jeroboão não gostou. Aí Jeroboão queria machucar, queria ofender aquele que veio por ordem de Deus. Só que o braço dele secou. O braço dele endureceu e ficou ruim de uma forma que ele não podia arriar o braço, não é mesmo? Porque Deus estava no negócio, não é mesmo? Aí Jeroboão pediu a ele que orasse a Deus para que o braço dele voltasse. Ele orou, não é mesmo? Ele orou e o braço de Jeroboão voltou a ficar bom, não é mesmo? Então, enquanto isto, ele só estava fazendo a ordem do Senhor e o querer de Deus. Então, vamos continuando. Então, respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. E o rei, eu estou lendo assim rápido, porque a leitura é muito grande. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, não é mesmo? Vem comigo à minha casa, não é mesmo? Dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foi. Então, tudo isto aconteceu, não é mesmo, tranquilamente. Só que lá naquele local, existia alguém que viu o que aconteceu, não é mesmo?
Aí uns meninos, agora no versículo de número 11, morava em Betel um profeta velho, não é mesmo? Já é outra pessoa dentro do trecho que nós estamos trazendo, não é mesmo? Falamos de Jeroboão, falamos do homem, do varão que veio de Betel, não é mesmo? Agora vamos ver, morava em Betel um profeta velho, não é mesmo? E vieram os filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizeram naquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. Então, os filhos do profeta velho, não é mesmo, que estava lá e viu tudo que aconteceu, chegou em casa e falou: papai, ali, papai, tal, assim, assim, assim. Aí ele perguntou, disse-lhe, papai, por que caminho se foi? Aí os meninos disseram, os filhos o caminho por onde fora o homem de Deus. Aí ele, sabendo, então disse a seus filhos: apartai-me um jumento, e abardaram-lhe o jumento. E ele montou e foi atrás daquele homem, né, que Deus tinha mandado. Ele montou, isso é o profeta velho, não é mesmo? Ele albardou o jumento e foi atrás, não é mesmo? E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então disse-lhe: vem comigo à minha casa e coma pão. Não é mesmo? Vem comigo à minha casa e coma pão. Não é mesmo? Porém, ele disse: não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque, olha só, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás, pode ir pelo caminho, pelo caminho. Vamos ver aqui nesse versículo. No versículo 18. E disse-lhe, também eu sou profeta, como tu. Está vendo? Também eu sou profeta como tu. Aleluia. Um anjo me falou pela palavra do Senhor. Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe, não é mesmo? Então ele ouviu, ele escutou a mentira, e ele não teve o cuidado, e ele voltou. Para poder a gente adiantar mais, sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Clamou a um homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde a boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandou, não é mesmo? Então, Deus, lá na casa do profeta velho, Deus falou. Agora no versículo de número 22, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que disseste: não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Sucedeu que depois disso comeu pão e bebeu água e albardou o jumento para o profeta que fizeram voltar. Então até aqui a gente vê que responsabilidade ele tinha, não é mesmo? E eu senti de trazer esta palavra, porque nós servimos o Senhor, não é mesmo? E quem sabe, muitos de nós
somos tocados pelo Espírito, não é mesmo, para fazer a obra do Senhor, não é mesmo? Então, muitos de nós que aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador, não é do agrado de Deus a gente viver no Evangelho, a gente viver na igreja de braços cruzados, não é mesmo? À toa, o tempo todo, a vida inteira, à toa. Mas Ele quer que a gente prega, Ele quer que a gente faça alguma coisa na obra dEle, na obra do Senhor. Então, isto aqui serve para todos nós hoje, não é mesmo? É necessário termos este cuidado, porque não é do agrado de Deus quando Ele usa alguém para fazer uma obra e a pessoa é negligente, a pessoa é relaxado, digamos assim, não é mesmo? Não sei se o termo cabe, não é mesmo? E não liga não liga, não é mesmo? E não faz a vontade e o querer de Deus. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Quando chega no capítulo 13, e no versículo de número 11, no versículo no 11 que nós já lemos, não é mesmo? A gente vê que um leão mata o profeta, não é mesmo? Então apareceu aquele leão, no versículo 24, foi-se, pois, um leão e encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver, não é mesmo? Então a gente sabe que este leão, eu acredito, eu creio, eu também a igreja deve crer, que este leão é o inimigo da nossa alma, não é mesmo? Naquele dia foi leão, mas hoje é o nosso principal adversário, não é mesmo? Que eu não vou eu nem com esse microfone na mão, eu não vou nem falar o nome dele, porque ele não merece, não é mesmo? Aqui é para falar o querer de Deus, a palavra do Senhor. Então, eu não vou nem falar o nome dele, não é mesmo? A igreja sabe quem é o capital inimigo nosso, que será este leão que aqui está, não é mesmo? Então, diz a mais, e homens passando, viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E disseram na cidade onde o profeta velho habitava, não é mesmo? E ainda diz mais um versículo, e ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, e o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, olha só, por isso o Senhor entregou ao leão e despedaçou e matou-o, segundo a palavra do Senhor que ele tinha dito. Agora, no rodapé aqui da minha Bíblia, que essa Bíblia aqui que eu uso aqui, de estudo, a situação mais perigosa para o crente, aqui no rodapé, a situação mais perigosa para o crente é ele ser desobediente à palavra de Deus. Quase que eu choro. É ele ser desobediente à palavra de Deus. A maior causa de fracasso entre os crentes é quando deixa de ter a palavra de Deus como uma questão de viver ou perecer espiritualmente. Então, é perigoso, não é mesmo? É perigoso quando nós não fazemos o querer de Deus, não é mesmo? Então, aqui diz no rodapé, Deus requer fidelidade total aos seus mandamentos. Deus requer
fidelidade total aos seus mandamentos, porque dos que são chamados proclamarem a sua palavra, não é mesmo? Os que são chamados devem proclamar a palavra do Senhor, não é mesmo? Com fidelidade, não é mesmo? Para quê? Que é para o inimigo, o adversário, nosso capital, adversário que não é o leão, mas é o, né? Porque ele não merece eu falar aqui neste microfone, não é mesmo? Então, ele é o leão daquele tempo, ele é o leão de hoje, não é mesmo? Então, quando o crente não faz o querer de Deus, como que mesmo Deus entristece com o crente e até vira as costas para não ver o que aconteceu aquele camarada, aquele crente, não é mesmo? Então, foi o que eu escolhi para falar aqui nesta noite, não é mesmo? E que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus.